adorei o resultado. Bem fácil de fazer. Você faz em poucas horas. Se você tiver livre, tiver tempo, eu só vou dar uma ajeitadinha, uma acertadinha na franja e tá tudo certinho. Então, para iniciar, primeiro você vai precisar medir se vai passar certinho na cabeça da pessoa que você vai fazer. Se for para vender, você tenta ver, né, uma medida padrão na internet para criança, para adulto, PMG por idade. Mas você pode fazer, né, tendo uma noção do tamanho da pessoa, do tamanho que você quer. No caso, para minha filha de 5 anos, que é bem magrinha, 40 correntinhas foi o suficiente. Então, você vai começar fazendo o seu nó inicial e aí você vai seguir fazendo 40 correntinhas ou, né, à medida que você for fazer. Eu vou seguir fazendo as 40 e já volto. Fiz as minhas 40 correntinhas. E aqui agora a gente vai fechar. Vai vendo, a gente vai aqui no primeiro ponto, na primeira. Então a gente volta aqui na primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Tá vendo? Nesse ponto baixíssimo, a gente vai subir 2 correntinhas para dar altura como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E aí, a gente vai aqui fazer um ponto alto aqui junto, nessa mesma correntinha. Vamos fazer 2 correntinhas de separação. E aí, a gente vai fazer no mesma correntinha, no mesmo ponto, mais 2 pontos altos. E aqui, a gente vai formar o nosso primeiro leque. Tá vendo? No meu caso, como é 20 correntinhas, eu vou contar a metade, e aqui a gente vai precisar fazer outro leque, para dar, né, a forma do nosso poncho. No caso, você vai contar a metade certinha aí, das suas correntinhas quanto foram, e vai fazer no meio também, aqui na metade das correntinhas, o outro leque. Então, a gente segue agora fazendo ponto sobre ponto. Com essa linha, se você fizer, conta direitinho, vai com cuidado, porque ela pode esconder, né? Uma correntinha ali, ela tem maior dificuldade da gente ver certinho, mas você consegue fazer. Por isso, é bom você testar o tipo de agulha, né? No seu ponto, como que vai ficar tudo certinho. Essa minha aqui é bem antiguinha, né? Dá pra ver, ela tá meio russinha, quase não uso. Mas ela tá me servindo muito bem. Então, vamos seguir fazendo até a metade, um ponto alto sobre cada correntinha. Então, chegamos à nossa outra metade, tem o nosso leque, fizemos ponto sobre ponto. E agora, a gente vai aqui na nossa metade certinho. Vou pegar a nossa correntinha, nossa próxima, e vamos fazer o nosso leque. Um ponto alto. Outro ponto alto. 2 correntinhas de separação. E mais 2 pontos altos aqui dentro. Tá vendo? E aí, você vai seguir fazendo. Deixa eu ajeitar aqui. Daqui depois a gente tá vendo? Um leque aqui e um leque aqui. E aí, a gente vai seguir aqui e vamos fechar aqui. Então, seguindo fazendo leque sobre leque. Pra finalizar, já dei uma volta. Toda a carreira, a gente vai ajeitando aqui. Olha como ele vai criando forma. Tá vendo? Vai ficando assim. Assim. Que é o formato que ele vai ficar depois que nós precisamos que ele fica. E aí,
Agora é simples, a gente vai fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo e vai seguir fazendo leque sobre leque, sempre e ponto sobre ponto, simples assim, e até crescer o tamanho que a gente quer. Fechar com ponto, deixa eu voltar aqui, vamos fechar, e aí agora a gente vai fazer um ponto baixo aqui, vamos subir, ó. Vamos fazer novamente. Deixa eu puxar aqui a linha. Duas correntes de separação. E aqui no meio, mais 2 pontos. No mesmo ponto. Tá vendo? E aí vai ficando assim, leque sobre leque. E ponto sobre ponto. Simples, e você vai fazendo, e depois fecha aqui, e vai seguindo fazendo até a quantidade de carreira, né, que você achar suficiente o tamanho, né, no caso, o comprimento do seu poncho. Então, pessoal, para finalizar, vamos só fazer a franja. Eu escolhi aqui um livro, você pode escolher alguma coisa, né, assim, para ter uma medida. Segura aqui. E aí, você dá 6 voltas. Comecei com 6 e depois diminui para 5, foi suficiente. E também eu estava com medo da linha acabar, por isso que eu diminuí. Como é bastante franja, então ficou perfeitinho. Aí aqui você vai cortar. E aí você vai corta essa franja, é bem fácil e simples de fazer, tá? Do tamanho de sua preferência, tá vendo que fica às vezes alguns fios meio tortos, por isso que depois de colocar da franja você, né, ajeita e dá uma cortadinha, mas também a gente deve tomar cuidado para a franja não ficar muito torta e atrapalhar a gente na hora de colocar. Para ficar esse efeito assim, ó, bonitinho, finalizadinho, tá vendo? A gente vai ter que virar e colocar a nossa franja do lado contrário, que é onde eu vou introduzir a minha franja e vou colocar ela do lado contrário, para ficar com aquele efeito bonitinho do outro lado. E aqui eu vou introduzir a minha franja, tá vendo? E aqui no meio, nesse espacinho, eu vou pegar os dois lados da minha franja e vou passar por dentro. Quando eu virar, ela vai ficar assim, arrumadinha. E aqui, essa partezinha, tá vendo? Como se fosse um nó, fica pra trás. E pra frente fica assim. E aí, você vai fazer isso por toda a extensão. E está pronto e finalizado o nosso poncho. Agora, só vou ajeitar e aparar a nossa franja para ficar bem certinho. Ele é simples, rápido e fácil. Nosso poncho ficou uma gracinha, gente. Beijos, tchau, até uma próxima.